o advogado Felipe Maciel, mestre em Direito Constitucional, para a gente conversar sobre o assunto aqui no Jornal 96. Bom dia, doutor Felipe. Bom dia, Diógenes. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Em primeiro lugar, só para o nosso ouvinte, né, que acompanha o noticiário, mas às vezes não conhece os detalhes. O que é uma intervenção federal? Explica para a gente. A intervenção federal é um instituto que diz respeito à estrutura federativa do Estado, né? Nós temos um Estado dividido, o Estado brasileiro dividido em 26 estados e o Distrito Federal. Existe a União enquanto ente central e é característico de um Estado federativo a possibilidade do ente central intervir excepcionalmente em alguma das unidades federativas, geralmente para pôr termo, encerrar alguma situação de crise que eventualmente exista, porque prevalece a autonomia dos estados. Cada estado é autônomo por ter leis próprias, governos próprios, mas o Estado federal, né, o ente central, que é a União, ele detém a chamada soberania. E essa soberania, às vezes, pode ser utilizada para o fim de intervir em um dos entes que compõem o Estado federal. Não é por qualquer motivo que se decreta uma intervenção federal. É uma medida extrema, que só está abaixo, se não me engano, do estado de sítio e o estado de defesa, se não me engano, do país. Quais são os motivos que levam a uma intervenção? A Constituição prevê, no artigo 34, são diversas hipóteses, né? O presidente, na maior parte delas, decreta, ele próprio toma a iniciativa de decretar a intervenção, posteriormente sendo levada à apreciação do Congresso Nacional. Uma medida, inclusive, unilateral por parte da União, né? Perfeito, para pôr termo, que é o caso, né, grave comprometimento da ordem pública, quando o Estado eventualmente esteja repelir invasão estrangeira. Caos financeiro, quando não repassa, por exemplo, as obrigações que tem que repassar para municípios, por exemplo. Perfeito. Né? Agora, existem algumas situações que podem deflagrar a intervenção federal através de uma ação promovida pelo Procurador-Geral da República, que é a chamada ação direta interventiva. Quando alguns princípios constitucionais são violados, cabe essa ação diretamente ao STF. Se o STF der provimento a esta ação, o presidente é obrigado também a decretar. Mas o que houve no Rio de Janeiro, né, foi com base no inciso 3º, que no caso, não haveria necessidade de alguma requisição ou de algum requerimento, porque existem situações em que o poder que eventualmente esteja sofrendo alguma coação, alguma dificuldade que comprometa o pacto federativo, se advier do poder legislativo ou do executivo, há um requerimento, ou seja, cabe ainda o controle da conveniência e oportunidade por parte do presidente. Se advier do poder judiciário, se fala em requisição, ou seja, é obrigatório cumprir. Nesse caso, não, né? O presidente tomou a iniciativa de decretar a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Agora, pelo que a gente vem acompanhando, doutor Felipe Maciel, houve um acordo, né? Perfeito. Não foi uma intervenção clássica. Perfeito. Houve entendimento porque o governador Pezão, Luiz Fernando Pezão, se mantém no cargo, inclusive cuidando de orçamento, tratando das outras áreas do governo, mas a intervenção só recaiu em cima da segurança pública. O fato dele permanecer no governo, embora possa ser objeto de críticas, ele, de certa forma, é até compatível com o Instituto da Intervenção, porque a intervenção pressupõe que ela precisa ser a mais específica possível. É uma medida que se chama de última ratio, última medida. Então, não necessariamente o interventor designado vá afastar a autoridade ou governante em si. Nada impede que o afastamento seja de secretários, enfim. Isso aí vai depender da forma como, dos motivos que ensejaram a intervenção. É claro que o que não soa bem é que fica claro que foi uma intervenção pactuada. Política. Exatamente. Um componente político muito forte. Porque a intervenção pressupõe um ato de força. Perceba que é o ente central retirando, embora de forma restrita, né, de forma específica, mas a autonomia do Estado. Então, quando isso é pactuado, isso é combinado, né, pode soar mais como arranjo político, né, que eu acho que foi até um pouco do seu comentário há pouco tempo, aqui mesmo na rádio. Então, esse é um dos pontos que vem sendo objeto de críticas, é o fato de que foi algo bilateralmente pactuado, quando não é da essência da intervenção
que pressupõe um ato de força, vamos dizer assim. Pois é, esta é a primeira vez que isso ocorre na atual Constituição. Perfeito. Né? A de 88. Mas na história do Brasil, quando a gente acompanhou alguns casos de intervenção, essa intervenção era total. Né? Não deixa de ser inédito também esse formato de intervenção do Rio de Janeiro. Né? E assim, a gente tem que lembrar que nós temos uma federação estruturada pós-88. Embora o Estado brasileiro ele se divida, ele se organize enquanto federação desde a Constituição de 81, de 1891, aliás, nós tivemos períodos ditatoriais em que havia uma concentração do ente central pela própria natureza do regime. Né? Nós tínhamos uma federação no regime militar, mas falar em intervenção federal era algo... o controle era total. Já havia. Né? A autonomia dos entes federativos não era na prática, não existia de fato na prática. De fato, é algo novo. Agora, existem outras críticas também, e é interessante que o noticiário de ontem para cá revelou, né, que hoje, às 10 horas da manhã, o presidente convocará 2 conselhos que pouco participam, pouco têm aplicabilidade prática o Conselho da República, né? E o de Defesa Nacional, que existem, que tem seus representantes lá, os chefes dos poderes. Perfeito. Mas sequer tem seus conselheiros indicados. Ele vai fazer as indicações agora de manhã. Exatamente. Da parte que representa o povo e os poderes, né? Isso. Executivo, legislativo e judiciário. Embora seja um órgão consultivo, a opinião do Conselho da República e de Defesa Nacional não vá vincular a decisão do presidente. Como se trata de uma medida excepcional, a Constituição exige que eles sejam ouvidos. E é interessante que o presidente Michel Temer, e isso é interessante ser dito, é um constitucionalista. Na década de 80, o seu livro de direito constitucional era um dos mais vendidos e lidos nos cursos de direito. Ele conhece a Constituição, né? Mas atropelou isso, viu que houve uma resistência, se criticou, embora isso... Mas não demonstra um certo improviso, não? Sim. Uma medida tomada... Por isso que eu digo que é interessante. Sem ver os detalhes. Alguém, né? Que, em tese, conhece o texto constitucional, passa por cima de algo. E veja bem, a intervenção, embora a segurança pública no Rio esteja caótica, e que todos nós não tenhamos dúvidas de que algo precisa ser feito, mas nós não temos um fato recente, algo que tenha... que enseje uma urgência urgentíssima a ponto de atropelar tudo isso. Que seja diferente do que vem ocorrendo no Rio de Janeiro e em outros locais do país há muito tempo. Exatamente. As próprias Forças Armadas estão no Rio há bastante tempo. Já há alguns meses, não só nesse período, mas período de Copa, período de Olimpíada. Perfeito. E as Forças Armadas têm sido requisitadas pelo país afora já há bastante tempo. Essa garantia da lei e da ordem tem acontecido em vários estados, Espírito Santo. Aqui no Rio Grande do Norte, 3 vezes, doutor Felipe Marcelo. Então, quer dizer, essa presença, para tirar celular do presídio, lembra das rebeliões do ano passado? Foi o Exército que foi para dentro dos presídios. Então, eu acho uma questão mais política também. Está pesando muito a questão política. E a gente entende, e a gente caminha, embora a Constituição não preveja que esse tipo de intervenção passe pelo controle, pelo crivo do Poder Judiciário, mas justamente em razão desses aspectos negativos, digamos assim, já foram impetrados mandados de segurança por parlamentares em razão da questão da reforma da Previdência. Que isso é um outro ponto que a gente entra numa esfera mais política do que jurídica, mas há quem diga que a intervenção foi uma forma de colocar a pauta da reforma da Previdência um pouco em banho-maria. Enterrar, botar na gaveta. Porque prevê a Constituição, no seu artigo 60, um dos seus parágrafos, que a Constituição não pode ser emendada nos casos de intervenção federal, Estado de sítio e Estado de defesa. E, em Estado a se pronunciar sobre isso, o presidente disse que nesse caso ele suspenderia a intervenção para que a reforma fosse votada. Ora, nesse ponto há uma dúvida, inclusive do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para botar em votação a reforma da Previdência, se pode suspender a intervenção, enfim, isso é um questionamento que vai ser feito ao STF. Exatamente, é isso que eu estava colocando. Não me parece razoável que uma medida extrema como a intervenção possa ser suspensa temporariamente
porque se quer votar uma pauta importante para o governo. Não seria banalizar o instrumento? Por mais importante que seja a pauta, que seja necessária a reforma, eu não diria que seja banalizar, mas seria pior, seria descaracterizá-lo. Porque é pressuposto, né, a existência de um fato extraordinário, de um fato excepcional, que enseja essa medida de exceção. A partir do momento que você pode dizer, não, agora eu preciso dela e amanhã eu não posso, é esse ponto que vai ser levado. E mais uma vez, infelizmente, eu digo infelizmente porque a gente percebe que isso terminou virando a ótica, né? O tom no Brasil há muitos anos, e isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. E mais uma questão jurídica e que está afeta a política pública, a um ato de governo, precisará ser revisto pelo Supremo Tribunal Federal. A judicialização da política. Exatamente. Que nesse ponto não seria necessário. Em tese não seria. O controle é político. De quem é o controle? Do Congresso Nacional, que deve ser convocado para apreciar o decreto e aprová-lo ou não. Mas a gente caminha para a judicialização mais uma vez. Esse impedimento constitucional de não votar a emenda constitucional em caso de intervenção em qualquer lugar desse país, né, fez com que sempre que qualquer sugestão a esse respeito fosse colocada em segundo plano. O próprio Rio de Janeiro também, agora, né? As notícias que a gente tem, que isso foi aventado no ano passado e o Temer, não, nós temos a reforma da Previdência para votar. Se eu não me engano, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o estado de Alagoas estava vivendo um caos financeiro muito grande, e lá foi feito um acordo, né, para ter uma intervenção branca, né, como se diz, acordada, né? E aí foi nomeado um interventor para ser secretário de Fazenda do estado de Alagoas, para resolver os problemas com a União e com os outros entes federados. Então não houve uma intervenção formal em Alagoas, mas houve um arranjo para que resolvesse o problema de Alagoas. Esse caso do Rio de Janeiro, podem ser já pedidos em todo o país, doutor Felipe Marcelo? Ensejar pedidos pode, né? Há quem diga que esse era o próprio desejo do governador Robson Faria. Não tenho como dizer se realmente a intenção do Rio Grande do Norte era uma intervenção federal desta forma. Que é também papel da União garantir em situações de crise, auxiliar estados, inclusive no que diz respeito à segurança pública, não tenho dúvida, né? E historicamente, e no história mais recente, isso vem acontecendo. Agora, só um paralelo, você trouxe essa questão do estado de Alagoas. Uma outra crítica que vem sendo feita é o fato de que a figura do interventor, que não é obrigatória, né? A intervenção pode não exigir um interventor, mas quando o exige, especialistas têm defendido, e me parece ser uma ideia razoável, que o interventor há de ser uma autoridade civil. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, quando as tropas vieram no fim do ano, embora o comando da polícia tenha ficado sob a égide do comandante das Forças Armadas, né? Mas o controle administrativo permaneceu com o governo do estado. No Rio de Janeiro, o interventor é uma autoridade militar. Então não é apenas... General Braga Neto. Perfeito. Então não é apenas a segurança pública que está, o controle da polícia civil e militar que está entregue à autoridade militar, mas a própria Secretaria de Segurança, né? Nós temos o militar à frente do órgão civil. E isso vem gerando também muitas críticas, porque para alguns isso extrapola os limites do que possa ser, do que deva ser observado na intervenção federal. De qualquer forma, eu acho que é preciso se observar a eficácia disso tudo, né? Até que ponto as Forças Armadas não tenham dúvida de que é preciso se fazer alguma coisa, de que são necessárias medidas mais enérgicas no combate ao crime organizado, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil como um todo. Mas essas experiências precisam ser analisadas até que ponto surtem realmente efeitos práticos. Muito se discutiu nos últimos dias risco à ordem democrática. O senhor vê desse tipo de intervenção federal, que é inédita, voltamos a dizer, na atual Constituição, algum risco à democracia brasileira?
Eu não vejo risco. Não acho que nós estejamos diante de uma situação que por si só possa gerar algum tipo de risco ao Estado Democrático de Direito. Embora, por ser uma medida excepcional, ela não pode, aí eu já usando a palavra que você trouxe há pouco tempo, ela não pode ser banalizada. Que a partir do momento em que a gente passa a fazer uso em qualquer situação de uma medida extrema, a gente pode caminhar para uma situação de crise posteriormente. A OAB do Rio de Janeiro divulgou uma nota, o presidente da OAB justamente demonstrando essa preocupação, né, com o Estado Democrático de Direito, no sentido de acompanhar de perto as medidas que venham a ser tomadas posteriormente. Repito, não vejo a intervenção por si só como algo ofensivo, ameaçador. Mas o recorrente uso das Forças Sim. Armadas, no caso do Rio, é mais extremo, intervenção federal. Mas a garantia da lei e da ordem em vários estados, nos presídios brasileiros, aqui do Rio Grande do Norte 3 vezes, no Espírito Santo, o uso recorrente das Forças Armadas não cria um clima aí de ameaça sim. à ordem democrática? A única coisa que me preocupa um pouco, nesse contexto específico do Rio de Janeiro, sob esse aspecto, é justamente a figura do interventor não ser interventor civil. Isso não tem sido bem visto e eu acho que seria possível se atender ao fim que se propõe a intervenção, do ponto de vista do auxílio das Forças Armadas na segurança pública do Rio, sem que o interventor fosse uma autoridade militar. Por último, o uso recorrente das Forças Armadas, da Força Nacional, dos agentes do DEPEN, do Departamento Penitenciário Nacional, demonstra aí que existe um certo descontrole na segurança pública dos estados. Lhe pergunto, a criação do Ministério da Segurança Pública vai resolver alguma coisa? Vai melhorar alguma coisa? E hoje a gente entra mais no âmbito da segurança pública, né? Assim, é uma área que me falta o domínio da situação. Mas do ponto de vista jurídico, a gente precisa apenas compreender que pela Constituição Federal a competência para a segurança pública ela é dos estados, né? Então a gente precisa avaliar até que ponto nós não estaríamos caminhando para um processo de centralização em excesso. O grande problema do Rio de Janeiro, e isso não precisa ser especialista na matéria para se dizer, é o sucateamento da inteligência, o sucateamento da polícia civil, que é o que a gente encontra aqui também no Rio Grande do Norte. E em outros estados. Então, como é que você vai combater o crime organizado, que em última análise, são quase que estados paralelos que existem, né, no Rio de Janeiro de forma pulverizada, mas a gente tem também entes muito organizados que se espalham pelo Brasil todo, como o PCC. Então, será que a União tem condição de combater, de ter a inteligência necessária para combater o crime organizado estado a estado? Talvez a gente esteja caminhando no sentido inverso. Eu acho que o Estado brasileiro precisa, a União precisa de alguma forma contribuir. Mais, talvez como um ministério, no sentido de promover ações coordenadas, fazer o papel que cabe de fato à União, de promover a cooperação entre os estados e algo mais coordenado funcione. Mas eu acho que mais importante é se analisar e se enxergar qual a situação da Polícia Civil de cada estado. Porque os estados não estão conseguindo fazer isso. A gente tem aqui uma situação no RN caótica a ponto de os policiais não estarem com salário em dia. Qual é a condição que... Não só os civis, né? Os policiais civis, sim, mas também os civis e os militares. Né? Então, criar um Ministério da Segurança Pública vai resolver? A gente tem que ter cuidado para que medidas como essa não sejam simplesmente eleitoreiras e sirvam apenas para tentar passar uma imagem do que não existe na prática. E é o que está aparecendo aí. Eu queria agradecer a presença do advogado, especialista em Direito Constitucional, nosso querido Felipe Marcel. Felipe, muito obrigado por sua presença no nosso programa. Contem sempre comigo. Ele veio aqui para explicar para a gente essa intervenção federal no Rio, e que tem seus reflexos, claro, em toda a federação, em todos os estados, inclusive do Rio Grande do Norte. A todos um bom dia. Eu volto amanhã com o Jornal 96. Tchau!